Imagina a cena. Você está no meio de um plantão noturno, 12h36, 4 da manhã, corpo pedindo cama, ronda monótona, cliente sumido. Você encosta um minuto na cadeira, pisca mais lento e, quando vê, o supervisor está na sua frente, tirando foto sua, dormindo em serviço. No outro dia, te chamam no RH com aquele discurso. Isso é falta gravíssima, vamos te mandar embora por justa causa. A pergunta que aperta é: basta o vigilante ser flagrado dormindo uma vez para levar justa causa imediata? Ou a empresa tem que advertir, suspender antes, ir gradualmente? Fica comigo até o final, porque eu vou te explicar de forma direta quando dormir em serviço pode, sim, virar justa causa na primeira vez, em que situações a justiça entende que precisa de advertência e suspensão antes, o que pesa na avaliação do juiz e o que você pode fazer se a empresa usar esse motivo para te descartar sem pagar seus direitos. Primeiro ponto: dormir no posto para vigilante é falta grave. Não estou romantizando. A própria Justiça do Trabalho já reconheceu várias vezes que dormir em serviço, especialmente na segurança patrimonial, é quebra séria de disciplina. Você está ali exatamente para vigiar, prevenir roubo, responder à ocorrência. Se você dorme, o patrimônio fica vulnerável. Por isso, tribunais já confirmaram justa causa em casos de vigilante e outros profissionais de confiança que foram flagrados dormindo no posto, com prova clara. Fotos, filmagem, testemunha. Em algumas decisões, a justa causa foi mantida já na primeira falta, sem histórico anterior, justamente porque o risco envolvido é alto. Mas isso não significa que toda cochilada vira justa causa automática. A justa causa tem 3 exigências importantes: gravidade da falta, imediatidade da punição e proporcionalidade. A pena tem que ser compatível com a falta e com seu histórico. Então, o que os juízes olham na prática? 1. Contexto do posto e do cochilo. Você estava sozinho, em posto de alto risco, com arma, e dormiu profundamente. Foi encontrado deitado, coberto, luz apagada, alheio a tudo? Ou deu uma pescada rápida sentado, depois de virar 3 noites seguidas, cobrindo falta de colega, sem troca de turno, sem intervalo? Quanto maior o risco do posto e mais claro o abandono da vigilância, mais o pêndulo pende para o lado da justa causa. 2. Prova da empresa. Tem foto sua dormindo, vídeo, testemunha que te encontrou diversas vezes assim? Ou é só disseram que te viram cochilando? Sem prova forte, a justa causa costuma cair. 3. Histórico disciplinar. Você é aquele vigilante que já acumulava advertência por falta, atraso, indisciplina? Ou tem ficha limpa, anos de casa sem um problema? Em muitos casos, quando é primeiro deslize, tribunais entendem que a empresa poderia começar com advertência ou suspensão, e a justa causa é considerada exagerada. Agora, antes de seguir, deixa eu aproveitar o gancho e falar dos produtos que eu separei para você. Quando a gente fala de vigia noturna, cochilo no posto e risco de justa causa, a gente está falando de plantões longos, frio, sono, ronda em área escura e perigosa. É exatamente esse risco diário que lá na aposentadoria especial e no tema 1209, o judiciário finge que não enxerga direito, mas que você vive na pele toda noite. Por isso, aqui embaixo eu deixei alguns equipamentos pensados para te ajudar a aguentar o tranco. Uma lanterna mais forte e leve, para você não ficar no escuro e evitar ficar parado demais. Um calçado mais confortável, com bom amortecimento para quem passa o plantão inteiro em pé ou caminhando. E uma mochila ou pochete tática para levar água, lanche, capa de chuva, sem atrapalhar a ronda.
Se fizer sentido para sua realidade, é só clicar nos produtos que aparecem aí na tela ou na descrição. Voltando pro dormir no posto, dá justa causa imediata ou não? A resposta honesta é: depende da combinação de 3 fatores: risco do posto, intensidade da conduta e histórico do vigilante. Exemplo em que a justiça costuma aceitar justa causa já na primeira vez: vigilante armado em banco ou transporte de valores, flagrado dormindo por período razoável, desatento, com imagens claras, posto de alto risco, histórico de assaltos, empresa, prova que a conduta colocou em perigo concreto o patrimônio e as pessoas. Aqui, vários juízes entendem que a confiança foi quebrada de forma tão séria que não dá para manter o vínculo. Exemplo em que a justa causa costuma cair e virar demissão sem justa causa. Vigilante com anos de casa, sem advertências, em posto mais tranquilo, pega um cochilo rápido sentado, sem prova robusta do tempo e da gravidade. Ou quando a empresa não prova direito, aplica justa causa tarde, ou tem histórico de sobrecarregar o vigilante, tirando intervalo, negando cadeira adequada, turno humanamente exaustivo. Nessas situações, muitos juízes entendem que caberia, quando muito, advertência ou suspensão, e condenam a empresa a pagar todas as verbas de uma dispensa normal. E tem ainda um detalhe que pesa: se a empresa tem câmera apontada para o posto e tolera cochilos por muito tempo, depois resolve usar isso só quando quer se livrar de alguém, a justiça costuma enxergar isso como tolerância, não como surpresa. Aí, a justa causa parece pretexto e não punição legítima. Agora eu quero te ouvir. Comenta aqui embaixo. Você já foi advertido por cochilar no posto ou conhece alguém que levou justa causa por isso? Na sua escala, a empresa respeita intervalo, dá condição mínima ou parece fazer de tudo para você não aguentar a madrugada? Com base nos comentários, eu posso gravar um próximo vídeo só analisando decisões da justiça sobre vigilante dormindo em serviço, para você entender o que pesa a favor e contra você. Para fechar, guarda esse resumo. Dormir em serviço é falta grave, especialmente na vigilância, e pode, sim, levar à justa causa já na primeira ocorrência, se o posto for de alto risco, houver prova forte e ficar claro que você realmente deixou o patrimônio desprotegido. Isso não significa que qualquer cochilo vira justa causa automática. A justiça analisa o contexto. Se foi algo leve, se você tem ficha limpa, se a empresa contribuiu para a exaustão, é comum a justa causa ser derrubada e convertida em demissão sem justa causa. Em regra, advertência e suspensão servem para situações de média gravidade ou quando a confiança ainda não foi destruída. Quanto mais a sua conduta mostrar desleixo total com a função, maior a chance de o juiz entender que a empresa podia ir direto para a justa causa. Se você levar justa causa por dormir no posto e achar que foi injusto ou exagerado, guarde tudo: escala, mensagens, prints de câmera, testemunhas. Procure o sindicato ou um advogado trabalhista para avaliar se dá para reverter e recuperar seus direitos de rescisão. Se este vídeo te ajudou a entender que o problema não é só dormir ou não dormir, mas qual é o contexto, quanta prova a empresa tem e como anda a sua ficha antes disso, então ele já te colocou um passo à frente do papo de corredor. Agora eu te peço, se inscreve aqui no canal Informação e Cidadania, deixa o like, comenta se na sua empresa já teve caso de vigilante punido por cochilar e o que aconteceu, e compartilha esse vídeo com os colegas de turno, porque quando todo mundo sabe o peso real de dormir no posto,
a galera passa a se cuidar mais e, se a empresa exagerar na punição, ninguém fica sem reagir.